Boa tarde a todos, amigos, amigas, companheiros e companheiras, aqueles que assistem este nosso humilde canal. Que Jesus, o divino benfeitor de nossas vidas, permaneça hoje, agora e sempre a nos abençoar. Estamos dando prosseguimento aos estudos das obras de Joana de Ângeles, excepcionalmente aquelas que compõem o roteiro psicológico. E estamos estudando o livro O Homem Integral, a segunda obra da sua série psicológica. A primeira, já falamos, é o Homem, Jesus e a Atualidade. A segunda, o Homem Integral. E à tarde de hoje nós estaremos comentando a mensagem que intitula-se Rotina. Rotina, meus amigos. A rotina é muito complexa. E ela, segundo Joana, ela compara a rotina como uma ferrugem. Na engrenagem de preciosa maquinaria que a corrói lentamente e arrebenta. Nós gostaríamos de dar aqui fazer um lobzinho. Nem toda a rotina é ruim, mas desde que se transforme na rotina, aquela coisa maçante, não é boa. A pessoa chega, mas a rotina de ir fazer visitas na casa espírita, ou na obra assistencial, ou no asilo, ou em qualquer lugar que seja, entende? Faz bem, faz. Desde que esta rotina, ela produza para você endorfina, ocitocina, que são hormônios do otimismo e do entusiasmo, entende? Se começa a empurrar, eu tenho que ir hoje, já vai chegar, tá? Não está fazendo bem. Não está fazendo bem. Entende? Ela diz assim, os tabus e as superstições geravam comportamentos extravagantes. Tabu. Eu venho na época dos tabus. E venho também da época dos comportamentos extravagantes. Eu não nego isso. Tabu tinha demais. Nossa Senhora. Certas coisas não podia falar com minha mãe nem com meu pai. Meu pai, então, pelo amor de Deus, ele punha a distância. Mas era a criação. Entende? Aquela criação. Ele foi criado por pais do século XVIII, né? No final do século XVIII. Então, meu Deus, né? Meus avós. Então, nós tínhamos que tomar cuidado, né? Manter aquele respeito, que era um respeito que não era bom, porque era temeroso, né? Um respeito temeroso. O respeito hoje que é estribado no amor, no carinho pela criatura humana, pela idade do outro, por ser mais velho ou por ter mais experiência, entende? É uma coisa. Mas aquele respeito absurdo em que nós acabamos por negar as belezas da vida, não dá. Aquele respeito imposto. Mesmo que nós tenhamos razão, você fica temeroso de expor o seu ponto de vista por causa do respeito imposto. Não, isso não é bom. Isso não é respeito, isso é medo. E uma educação não se faz com medo.
eu fui criado com um pouco de tempero do medo. Um pouco de tempero, mas não sofri muito por isso. Não sofri. Mas eu tenho amigos que sofreram. Entende? Por um respeito imposto. Um respeito que a pessoa não podia extrapolar os seus limites. Uma pena isso, não é? A mudança de hábitos, no entanto, se liberou o homem de algumas fobias. Olha, é claro, eram posturas fóbicas, entende? Nós tínhamos assim uma educação que era com cabresto. Gente, isso gera patologia. Imaginemos nós hoje, na década em que nós nos encontramos, no século em que nós nos encontramos, se nós quisermos impor a minha netinha, que tem 7 anos de idade, não dá. Eu tenho que fazê-la raciocinar para ela obedecer. Não que ela seja desobediente, não. É porque precisa compreender os limites. Não comporta mais para o espírito chegar a falar, não pode, ponto final. Gente, nós não estamos mais nisso, nesta época. Nós estamos na época da razão. Então, não pode por causa disto e disto. E esses 3 disto que eu me referi são coisas procedentes, que têm significativo. Porque se for uma bobagem, ela não aceita. Ah, vovô, mas isso não pode, porque isso ela tem contra-argumentação. Está entendendo? Então nós estamos vivendo uma época em que houve um avanço muito grande e nós precisamos acompanhar. Mas vejam bem, o avanço tecnológico foi muito grande. O respeito deve também continuar caminhando ao lado do avanço tecnológico. Nós não podemos fazer que haja um desnível do avanço tecnológico com o respeito. Deixar muito para... Não. Eles têm que estar caminhando juntos. Para a educação ser uma educação equalizada, bem desenvolvida. Muito bem. Segundo Joana, houve troca de conduta, mas não de renovação saudável na forma de encarar-se a vida e de vivê-la. Nós tivemos uma troca de conduta, mas não de encarar a vida. Entende? A fim de fugir à luta desigual, o homem contra a máquina, porque é uma loucura, né? Uma loucura. Essa competição que ainda existe hoje em dia, eu estava vendo, tem eu não conheço isso, aqueles que forem da área da didática, aqueles que forem da área do ensino, talvez irão compreender. A professora pediu um artefato de plástico cheio de bolinha, acho que chama troque ou croque, não lembro direito. De cor do arco-íris. A minha netinha falou, mamãe, eu quero da cor do unicórnio. Aí a mãe falou, mas é tudo cor de rosa. Não, eu quero. Aí daí um tempo estragou porque era um pequenininho e o croque tinha que ser grande. Sabe para fazer o quê? Fazer as tabuadas. Quando que na minha época ia ter esses subterfúgios, essas fugas para a criança aprender a matemática, a tabuada? Gente, eu fecho os olhos e vejo toda a tabuada, de 1 a 10 e dos demais, quando necessário, não é? Hoje não. Hoje facilitou muito e limitou.
muito o desenvolvimento cerebral. São muito inteligentes. Minha netinha chega para mim e fala assim: nossa, vovô, o senhor é muito lerdo, o senhor é muito lento. Eu chego e falo: mas o vovô tá velhinho, bem. O vovô tem que ir devagar, entende? Para dar continuidade, para continuar. Porque eles já estão lá. Quando eu saio de casa, ela já está na esquina, no quarteirão de cima, entende? A princípio eu levava ela no clube, nossa, eu levei na piscina. Voltei no dia seguinte, o meu corpo estava roído. E, gente, será que eu vou ter uma gripe? Será que eu vou ter alguma coisa? Aí mergulhei dentro de mim mesmo, e aí caiu a ficha. Fazia nada mais, nada menos do que uns 30 anos que eu entrava numa piscina e correndo atrás da neta. O corpo ruiu. Tá entendendo? Então, nós precisamos refletir. Refletir. Rotina, precisamos entender bem o significado da rotina. O homem é um mamífero biosocial constituído para experiências e iniciativas constantes, renovadoras. A sua vida é resultado de bilhões de anos de transformações celulares, sob o comando do espírito, que elaborou equipamentos orgânicos e psíquicos para as respostas evolutivas que a futura perfeição lhe exige. O trabalho constitui-lhe estímulo aos valores que lhe dormem latentes. Então, vejamos bem, rotina é bom, mas nós somos criados para trabalhar, para desenvolver experiências. Ela encerra. Como profilaxia e terapêutica eficaz, existem os desafios propostos por Jesus Cristo, que são de grande utilidade, induzindo a criatura a dar passos mais largos e audaciosos do que aqueles que levam por direção dos haveres objetivos da existência apenas material. Caríssimos, Jesus ensinou-nos a servir ao nosso semelhante, a desenvolvermos as ações caritativas, as visitações, as atenções aos necessitados. Ficarmos em casa, numa rede, esperando o tempo passar? Não. Nós vamos desenvolver patologias que os médicos terão muita dificuldade para tratar. Temos uma boa tarde, rotina. Preste atenção. Preste atenção. A rotina tem que ser construtiva. Uma rotina construtiva. Boa tarde, que Deus nos abençoe e permaneça hoje, agora e sempre a nos abençoar. Estamos aqui. Traremos novas mensagens.